relatório número 52 de 2024 da TAP tem sido objeto de controvérsia nos últimos dias. A auditoria feita pela Inspeção-Geral de Finanças à TAP e à sua gestora de participações sociais tem, possivelmente, violado certos preceitos do Código das Sociedades Comerciais. Analisemos. Em causa está a privatização da TAP ter sido paga com o seu próprio capital. A auditoria mostra que a compra da TAP ao Estado em 2015 pelo consórcio David Neeleman foi feita através de um mecanismo em que a companhia aérea portuguesa deu a garantia ao empréstimo que possibilitou a operação de aquisição das suas participações sociais. O Código das Sociedades Comerciais, no regime das ações próprias, contém uma proibição absoluta da assistência financeira no seu artigo 322. Analisemos porquê a sua relação com a aquisição suprarreferida. Com origem na Section 54 do Companies Act de 1948 e até aos dias de hoje presente no 23º artigo da segunda diretriz de Direito das Sociedades, esta proibição foi transposta para o Código das Sociedades Comerciais em 1986. A proibição do seu número 1 é clara. Uma sociedade não pode conceder empréstimos ou por qualquer outra forma fornecer fundos ou prestar garantias para que um terceiro subscreva ou por outro meio adquirir ações representativas do seu capital. O número 3 do artigo indica que contratos como o de David Neeleman cairiam na nulidade. Como sabemos, a compra e venda de empresas encontra-se relacionada a soluções de financiamento da aquisição. As razões que prendem-se a este mau grado por esta solução de financiamento da aquisição de participações sociais são várias. Conservação do capital social da sociedade com sede à assistência financeira, salvaguarda da integridade dos órgãos sociais e proteção dos acionistas minoritários, e a prevenção de conflitos de interesses, nomeadamente no tratamento igual entre sócios e na mitigação de atos da administração que procurem manipular o valor das ações. As razões históricas por trás deste Instituto prendem-se sobretudo como reforço do regime da proibição da aquisição de ações próprias, plasmadas no artigo 316 do Código das Sociedades Comerciais. As ações próprias têm um papel essencial nas finanças societárias. Justificam-se pelas razões de serem vantajosas em processos de fusão ou cisão-fusão. Nestes processos, as ações próprias da sociedade incorporante são atribuídas aos sócios das incorporadas sem necessidade de proceder-se ao aumento de capital daquela. Também, a extinção de ações próprias como forma mais expedita de redução do capital social. A regularização da cotação das ações, por exemplo, estando a cotação das ações demasiado baixa por motivos especulativos, a aquisição de ações próprias aumenta a procura e a cotação das ações. Por último, remuneração do Conselho de Administração com base em ações é facilitada. Contudo, não nos alongamos mais sobre esta matéria. O artigo 322, com base na sua leitura, tem presente dois elementos. 1. A sociedade conceder empréstimo ou por qualquer outra forma fornecer fundos ou prestar garantias. E 2. Para que um terceiro adquira ações representativas do seu capital social. O primeiro elemento é objetivo. Falamos do negócio per se de financiamento. As dúvidas que persistem na doutrina têm sido referentes ao seu âmbito de aplicação. Há autores que defendem que o 322 cobre todas as operações que, em termos económicos, constituam assistência financeira, havendo outros que, diferentemente, concretizam esta referência a um fornecimento de fundos por qualquer forma, por apelo a uma conexão com o termo empréstimo, advogando que a proibição afinal cobriria apenas os negócios pelo quais a sociedade concede crédito a um terceiro. Com base nesta última interpretação, a proibição não se alargaria a todos aqueles casos em que a sociedade financia a aquisição de ações representativas do seu capital, sem que isso importa a constituição formal de um crédito por si mesmo. É um entendimento controverso e contrário aos objetivos da segunda diretriz. O presente requisito visa assim todo e qualquer tipo de negócio celebrado entre a sociedade e o terceiro, que permita a este último obter uma atribuição patrimonial suscetível de facilitar a sua subscrição ou aquisição de ações da sociedade assistente. O segundo elemento é subjetivo. Partimos do negócio de financiamento para o terceiro adquirente das participações sociais representativas do capital social da assistente. A proibição só cobre as vantagens concedidas para efeitos da aquisição. Existe, assim, uma especial relação entre os negócios de financiamento e os negócios de aquisição de ações. A relação funcional obriga a um acordo de vontade de ambas as partes, podendo resultar de acordo celebrado entre estas de forma tácita ou expressa. A questão aqui complica-se. Alguma doutrina minoritária propugna apenas o elemento objetivo do negócio, mas o elemento subjetivo tem sido corretamente admitido nos diversos países europeus, como central na avaliação da proibição destes negócios. Se, por exemplo, uma sociedade conceder um crédito a um terceiro, mas nesse momento a finalidade principal não é a aquisição de ações do capital da assistente, a proibição da assistência financeira é inaplicável, mesmo que posteriormente tenha a ver com a consequência da compra aquisitiva. Parte da doutrina portuguesa tem advogado esta solução, de que se o propósito de facilitar a aquisição for meramente acessório,
de outro larger purpose, não é de se aplicar a proibição. Tal fundamento tem sido utilizado na defesa dos LBOs, especialmente nos MBOs. Analisemos brevemente estas figuras jurídico-financeiras. Os leverage buyouts e os management leverage buyouts são modos de aquisição societária de origem anglo-saxónica, tendo implodido nos Estados Unidos e no Reino Unido nos anos 80. As compras-fusões alavancadas são técnicas de aquisição de uma cidade comercial através da utilização de meios alheios provenientes da afetação de cash flow ou bens da própria sociedade-alvo. A obtenção de créditos de curto prazo, concedidos por terceiro, por exemplo, instituição bancária, private equity ou investidores particulares, assenta numa garantia que é constituída pelos ativos da sociedade que se pretende adquirir, operando-se desse modo uma transferência do preço da aquisição para o património da própria sociedade-alvo. Tal modelo de aquisição, contudo, não se confunde com a assistência financeira, tal como não é proibida por esta. A diferença existe no facto de que a assistência financeira, a sociedade financia a participação de um sócio ou garante o financiamento. Nestas figuras, existe uma complexa operação que imputa, responsabiliza a transferência para a sociedade-alvo o custo dessa participação. Os problemas advindos de ambas as operações poderão assemelhar-se. Instabilidade do capital social, advindo de riscos de insolvabilidade, conflitos de interesses graves e um possível tratamento desigual entre a estrutura acionista, entre outros. Outro argumento que encontramos para esta diferença justifica-se pelo facto de não haver dano à integridade e consistência do capital social da sociedade que assistiu financeiramente por forma de garantias, dado que essa sociedade, pós-LBO e fusão, não tem existência jurídica, liquidando-se para dar origem a uma NewCo, uma nova sociedade. Ocorre somente a transmissão do endividamento contraído pela NewCo, neste caso a sociedade adquirida, suportando esta o custo total económico ou financeiro da sua própria aquisição, fundindo-se as novas sociedades, tornando-se esta uma nova sociedade, resultado da fusão, que vai ser titular do património universal. A proteção dos credores na sociedade target é assegurada por um mecanismo do Código de Sociedades Comerciais. Isto é, os credores desta sociedade podem opor-se expressamente à fusão referida. Com este elemento conseguimos ver que a assistência financeira das sociedades comerciais é completamente diferente da compra alavancada de empresas ou de participações sociais. Uma coisa que devemos observar é que não pode haver uma demonização deste Instituto da Assistência Financeira, que é demasiadamente útil para muitas empresas do mercado nacional e internacional. Agora analisemos outro objetivo. E que tal se houver dois objetivos dentro da assistência financeira? No Reino Unido, no início dos anos 80, foram preferidas duas decisões, onde defendeu-se que a proibição da assistência financeira, afinal, tinha um alcance mais amplo do que inicialmente projetado, abarcando operações que serviam aos interesses comerciais da sociedade. Contudo, o legislador britânico, face aos casos, decidiu estender o maior número de exceções à proibição, de forma a não prejudicar o crescente mercado de capitais britânico. A Section 153 do Companies Act de 1985 escolhia a proibição nos casos do principal purpose da sociedade assistente fosse outro que não a assistência financeira. O purpose fosse acessório também ou parte incidental do maior, ou nos casos em que a assistência financeira fosse até dada de boa fé no interesse da sociedade. Houve assim uma alteração significativa nos requisitos. Porém, no caso Brady vs. Brady, em 1989, as opiniões mudam. Um grupo familiar atravessava o impasse que prejudicava os negócios do grupo empresarial. Encontrou-se a solução de dividir as empresas, o que, por consequência, teve transações que implicaram a transferência de partes significativas dos ativos de uma sociedade para cobrir dívidas resultantes da compra de ações dessa mesma sociedade. A transmissão dos ativos afigurou-se como clara assistência financeira. O negócio seria válido por motivos de large purpose. Apesar da última instância ter encontrado o requisito boa-fé, não interpretou a existência de um objetivo acima ou primário. Contudo, o caso suscitou avanços na doutrina. A Alemanha também adotou os entendimentos legislativos britânicos do larger purpose. À luz do artigo 322, também interpretamos assim: será válido o negócio que tenha um outro fundamento económico para a sociedade visada, concluído em termos que um gestor criterioso e ordenado teria concluído, independentemente que haja aquisição de ações por outra sociedade. Tais exemplos encontram-se na concessão de empréstimos ou prestação de garantias a favor de clientes ou fornecedores, que apesar de não terem o objetivo primário de financiar a aquisição, podem permiti-la mais facilmente. O caso da TAP é exemplificativo disso. Em 2015, a Atlantic Gateway, o consórcio David Neeleman, foram concedidos um empréstimo de 226 milhões pela companhia Airbus. Neste caso, David Neeleman utilizou os 226 milhões de euros para adquirir a TAP. Como garantia, David Neeleman
teria que contratar com a TAP para que a TAP comprasse 53 aviões Airbus. Neste caso, apesar de serem zonas muito cinzentas, não houve nenhuma ilegalidade, isto é, não se atacou a proibição da assistência financeira. Se achaste interessante este vídeo, não te esqueças de inscrever, pois aqui exploramos as conexões entre o direito e a economia, assim como os meandros da literacia financeira. Então inscreve-te para manter-te informado.